Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e quero deixar mais uma vez um vídeo aqui para os nossos seguidores, para os nossos inscritos, para os nossos irmãos e amigos da graça de Deus. Este vídeo é curto porque o propósito aqui é só esclarecer uma coisa muito interessante para todos os estudantes da Bíblia e para os cristãos que ainda vivem com medo do Apocalipse. Parece que o livro do Apocalipse parece que é uma guerra, parece que é um terror para muitos crentes, para muitos cristãos que não entendem a Bíblia ainda. Parece que quando a gente abre o livro de Apocalipse, parece que um terror, parece que nos acomete, parece que se aposta de nós, como se realmente nós vivêssemos como ainda não temos esperança de nada. Veja bem, se inscreva no nosso canal, compartilhe, né, os nossos trabalhos, as nossas explicações, o nosso ensinamento. Também você pode se inscrever e também deixar o seu like, né? Toda vez que você deixa o seu like, você está nos ajudando a este canal crescer. Toda vez que você deixa o seu like, antes de você ouvir os ensinos, você está dizendo para o YouTube que você gostou da palavra, gostou da palestra. Você sabia que quando você deixa o seu like, você está ajudando outras pessoas a ter acesso a esses ensinos da palavra de Deus? Meus queridos, uma coisa muito rápida. Nós falamos, os ensinadores da graça, nós falamos que as pessoas que ainda não entendem a graça de Deus, eles vivem como se fosse uma coisa terrível, uma coisa tremenda. E eu, justamente nesse vídeo, eu quero deixar para você uma coisa muito importante e interessante sobre o Apocalipse, que muita gente ainda não sabe o que significa o livro de Apocalipse, qual o propósito que foi escrito o livro de Apocalipse. Então, neste vídeo curto, eu quero deixar um entendimento para você. Alguns dias atrás, eu fui arrebatado em espírito. Poucas pessoas, quando a gente fala arrebatada em espírito, as pessoas que ignoram é porque não sabem o significado dos sonhos. Às vezes você não sabe o que significa sonho. Por que você sonha? Sonhos é arrebatamento de espírito. Alguns dias atrás eu fui arrebatado em espírito e eu fui levado a um lugar aonde ali se encontrava um padre, né? E o padre é um padre muito conhecido no Brasil, um padre de renome, muito inteligente. E o padre, nesse arrebatamento de espírito que eu tive, o padre ele me mostrava um grande terreno, né? Com um grande platô. E o padre ele me levava naquele terreno e me mostrava qual era o seu projeto ali naquele terreno, né? Era colocar ali, construir um lugar onde ele pudesse ensinar às pessoas todos os erros que ele aprendeu desde o seminário. Isso, eu, quando estava arrebatado em espírito, o padre estava falando comigo isso, e ele me mostrava o terreno. E cada lugar que ele me levava, cada lugar daquele terreno, eu perguntava a ele, padre, aqui vai ser o quê? E ele falava, aqui vai ser isso, isso e isso. E nesse platô, ele falou, aqui eu vou colocar uma casa, vou construir uma casa onde as pessoas possam vir, porque eu, a partir de hoje, eu estou convencido de que nós fomos enganados a vida inteira. Nesse arrebatamento de espírito, o padre falava isso comigo. Então, eu não quero aqui dizer que isso vai acontecer com esse padre, que Deus vai transformar totalmente ele, eu não sei, mas era a figura desse padre, que eu não posso mencionar o nome, nem vou mencionar, foi um arrebatamento de espírito, assim como João teve na ilha de Patmos, assim como acontece com muita gente ainda hoje. Sonhos é arrebatamento de espírito. Tem gente que fala assim, sonho é barriga cheia. Quando a pessoa sonha, é barriga cheia. Eu refuto isso com a Bíblia. Sonho é uma forma de Deus tirar o seu espírito do seu corpo e levar em algum lugar e mostrar alguma coisa. É isso que Jó disse. Jó falou que o sonho ainda é a melhor forma de Deus falar com o ser humano sem os nossos inimigos pegar carona nisso. Então veja bem, meus queridos, eu quero dizer uma coisa para você que tem medo de ler o livro de Apocalipse,
achando que tudo que está no Apocalipse ainda vai acontecer, eu quero que você durma em paz. Eu quero que você tenha tranquilidade na sua alma. Por quê? Porque o livro de Apocalipse foi escrito num propósito. Lembra? A primeira coisa que Cristo falou, Jesus Cristo, Filho de Deus, que ele falou com João, quando fosse ler o livro de Apocalipse, quando fosse escrever o livro de Apocalipse, lembra que ele falou com João que é para escrever o livro e mandar para as 7 igrejas da Ásia? Ele falou assim, 1 de Apocalipse, versículo 11. O que você vê, Cristo falando aqui com João, o que você vê, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí ele dá nome às igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Todas essas 7 igrejas em cada cidade não é templo e religião. Cada uma dessas 7 igrejas são grupos denominados Igreja Corpo de Cristo. Estavam nas 7 igrejas da Ásia Menor. Ásia Menor tem nada a ver com Israel, Jerusalém. Quando Cristo revela a João tudo o que vai acontecer em Israel, ele manda João escrever e enviar às 7 igrejas da Ásia. Se você observar bem o livro de Apocalipse, do capítulo 1, 2 e 3, Jesus Cristo mostra a João tudo que as 7 igrejas da Ásia poderia passar se não colocasse Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Você pode olhar isso. Tudo que Deus mostra a favor e contra as 7 igrejas é justamente o estado espiritual que aquelas 7 igrejas estavam. Então, você vê que sempre tem ali uma palavra de repreensão e uma palavra de elogio. Por quê? Deus queria mostrar às 7 igrejas da Ásia tudo que eles poderiam sofrer se eles não botassem a vida deles em dia. Então, no sentido espiritual, ele mandou João escrever, capítulo 1, 2 e 3, tudo que está no capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, era para eles ter noção, as 7 igrejas, do que Deus poderia fazer com eles, acontecer com as igrejas da Ásia, a mesma coisa que aconteceria em Israel durante a grande tribulação. Você vê que em todas as cartas das 7 igrejas, sempre tem palavra de repreensão e palavras de elogios. Então, o que era para repreender, Deus repreendia através de Jesus Cristo. E o que era para elogiar, Deus elogiava. Agora, você observa bem como que termina o capítulo 3 de Apocalipse. Você veja bem o que acontece. Na última carta, que é a carta de Laodiceia, olha como que termina. Eu vou ler o verso 21 e 22. Ao que vencer, olha só, dar-lhe-ei a sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai que está no céu, ou no trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito diz às igrejas da Ásia. Então ele falou, quem vencer, dar-lhe-ei a sentar comigo no meu trono. Quem vencer era o período da grande tribulação, que eles estavam prestes a testemunhar o que aconteceria no país de Israel. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse, é uma noção daquilo que iria acontecer em Israel. Quando você observa, então, a partir do versículo 4, do capítulo 4, olha como que começa o capítulo 4. Ele fala assim, depois dessas coisas, o quê? Olha, observe bem o que Deus fala.
O que Deus fala? Você preste muita atenção no capítulo 4, o versículo 1. Olha só. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo. Quem trouxe a revelação foi o anjo, e não o próprio Deus e nem o Cristo. E as notificou ao seu servo João. Quer dizer, passou para João tudo o que iria acontecer antes do juízo. Nós vamos continuar. Ao qual testificou a palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo de quê? O tempo do juízo. O tempo que tudo que foi mostrado a João no Apocalipse deveria acontecer. Olha só então, como que continua. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outro da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel, testemunha, o primogênito dos mortos, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, porque aqui Jesus Cristo já tinha morrido e voltado à eternidade, nos lavou do nosso pecado. O juízo não tinha acontecido ainda, mas que ele já tinha morrido e ressuscitado, sim. Nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. Vede, ele vem com as nuvens. A linguagem, ele vem com as nuvens para os judeus, essa linguagem figura é juízo. Ele vem com as nuvens para os judeus, era trazer juízo. Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Quem estava na época do juízo, ali morando naquelas regiões, viram a manifestação do juízo, inclusive as 7 igrejas da Ásia, que foi notificado a elas o juízo de Deus acontecendo em Israel. Então, ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Os soldados romanos, eles estavam nitidamente com vida, e o soldado romano, que eram membros do exército romano, membro do exército ao qual também entregaram Cristo para ser crucificado. Então, quem transpassou Jesus, quando o juízo aconteceu, ainda estavam vivos. E a Bíblia fala aqui, até os que o transpassaram, e todas as tribos da terra. Só existe tribo em Israel, 12 tribos. Então, eles se lamentarão sobre eles, sim. Agora, observa bem, meus queridos. Uma coisa que você deve prestar muita atenção quando você estuda a Bíblia. Eu, João, irmão vosso e companheiro, versículo 9 do capítulo 1, estava na aflição, estava no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho. João 21, você estude João 21 e você vai entender o que João está falando aqui. Jesus, no capítulo 21 de João, ele falou com os discípulos que João ia ficar vivo até ele voltar na manifestação. Pois João, ele tinha que descrever, na verdade, o juízo. João descreveu todo o juízo. E ele falou, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, e dizia, o que você vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia, que estão na Ásia. Então ele fala, no versículo 2, voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar, vi 7 candeeiros de ouro. E aí, sucessivamente, vai embora, vai embora, vai embora. Quando a gente chega no versículo 17 de Apocalipse 1, ele fala, quando eu ouvi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo,
não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno, isto é, tanto da morte como da sepultura. Escreve, pois, olha bem aqui. É isso aqui que eu quero que você preste atenção. Versículo 19 do capítulo 1 de Apocalipse. Escreve, pois, as coisas que tens visto. Olha só, as coisas que tem visto e as que são, quer dizer, ao passado, as que são, o tempo é o presente, e as que depois destas hão de acontecer. O capítulo 1 de Apocalipse 2 e 3, João tem que relatar os erros e os acertos das 7 igrejas da Ásia. João tem uma visão, naquele arrebatamento de espírito, qual era a situação que as 7 igrejas estavam espiritualmente falando. Então, as que são é aquilo que as igrejas da Ásia tinham praticado, que não estavam agradando a Deus. Agora, se você observar, neste versículo 19, nós temos 3 tempos verbais. Nós temos passado, tempo verbal passado, quando fala as coisas que tens visto, as coisas que são, que é o tempo verbal presente, e o tempo futuro, que ele fala assim, as coisas que tens visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. A situação das igrejas da Ásia, aquilo que elas tinham praticado, que tinham que se arrepender, as coisas que eles estavam fazendo, que não era da vontade de Deus, e as que depois iria acontecer no juízo, que eles deveriam ter um aprendizado com aquilo que ia acontecer em Israel. Então, o livro de Apocalipse foi um livro escrito para aquela época. Não tem nada de futuro para os nossos dias. O livro de Apocalipse foi escrito antes do juízo acontecer. Então, meu querido, tudo que foi mandado João escrever foi dito por Jesus e o anjo trouxe a revelação, foi escrito. Mas quem deveria aprender com aquilo eram as 7 igrejas da Ásia. Quando você começa o capítulo 4 de Apocalipse, você vê que o cenário muda. Tudo que está antes do capítulo 4 acontece com as 7 igrejas da Ásia. A partir do capítulo 4, aí João começa a ter uma visão de cima para baixo com o que diz respeito a tudo aquilo que aconteceria no juízo. Então vamos ler só alguns versículos do capítulo 4 de Apocalipse. Olha só, depois destas coisas o quê? O cenário que Cristo tinha mostrado, como que estavam as 7 igrejas da Ásia. João já teve o cenário e mandou o sobreaviso para aquelas igrejas. Agora, as 7 igrejas tinham que aprender com o exemplo que iria acontecer em Israel durante o juízo. Olha o capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, diz: sobe para aqui, eu te mostrarei as coisas que depois destas deve acontecer. Depois destas o quê? Depois do cenário que foi mostrado para João, a situação espiritual das 7 igrejas da Ásia. Cristo ali está falando assim, eu te mostrei uma parte, agora eu vou te mostrar outra parte. Ele fala assim, depois destas vão de acontecer. Aí ele começa, imediatamente eu fui arrebatado em espírito e um trono estava posto no céu e alguém assentado no trono. E ele fala, agora
o que estava sentado, aí ele mostra a aparência do que estava sentado. Então, quando a gente chega no final deste capítulo, ele tem uma coisa interessante, que é o versículo 11, ele fala assim: digno é o Senhor, nosso Deus, digno és, Senhor, nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. No capítulo 5 começa então o quê? O livro selado e o cordeiro. Eu te faço uma pergunta. No Apocalipse, quando foi escrito, Cristo ainda era cordeiro? Era considerado, sabe por quê? Porque ele tinha morrido, já tinha ressuscitado. Então, por que o livro de Apocalipse, se Cristo já tinha morrido e ressuscitado, por que fala que aqui ele era o cordeiro? Por quê? Ele não já tinha morrido? Porque o livro do Apocalipse mostra Cristo como cordeiro, porque ele foi escrito antes do juízo. O juízo não tinha acontecido. Mas depois do juízo, Cristo não é cordeiro. Ele é rei de reis e senhor de senhores. Então, para você ver, entender que o livro de Apocalipse, ele é um livro que foi escrito para mostrar o juízo, eu quero deixar Apocalipse capítulo 16. Eu não vou me aprofundar muito aqui, mas olha o capítulo 16. A partir do versículo 5. Então ouvi o anjo das águas dizer: justo és, ó Senhor, que és e que era, o santo, porque julgaste essas coisas. Estas coisas o quê? O que ia acontecer no juízo. Porque o livro de Apocalipse é um livro que foi tratado, foi escrito para tratar do juízo. Olha o verso 6 do capítulo 16. Porquanto derramastes o sangue dos santos e de profetas, também tu lhes deste sangue a beber, são merecedores disto. E ouvi uma voz do altar responder: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Vocês derramaram o sangue de santos e de profetas, e também lhe deste a beber, e são merecedores do juízo. Dê uma olhadinha, como eu quero te mostrar que o livro do Apocalipse, ele foi escrito para cumprir o juízo, e não vai haver um próximo juízo. O juízo já aconteceu. Olha o que diz Mateus capítulo 23, se não é a mesma coisa do capítulo 16 e esse versículo 5 e 6. Mateus 23, a partir do versículo 33. Jesus está falando assim, com a nação de Israel, com os líderes religiosos daquela época. Serpente, raça de víboras, como vocês vão escapar da condenação do inferno ou da sepultura, do juízo? Portanto, eu vos enviei profetas, enviei sábios, enviei escribas. Escriba era os escritores que escreviam alguma coisa. Escriba é quem escrevia. Hoje, né, dá o nome de escrivão, né? Aquele que escreve, né? Então, eu vos enviei profetas, sábios, escriba. A um vocês mataram, a outro vocês crucificaram, a outro vocês açoitaram na vossa sinagoga e vocês perseguiram de cidade em cidade. Assim vai recair sobre vós, meus queridos, é a segunda pessoa do plural. Vós é a vocês, nação de Israel, vocês, grupo de pessoas, vocês, grupo de gente, vós, vai recair sobre vós. Em verdade vos digo que essas coisas acontecerá ou há de vir
sobre esta geração. O versículo 35, ele diz assim, vamos voltar ao versículo 35. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Meu querido, nós temos que não ter mais medo quando a gente estuda o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o livro que é lido dentro das religiões, no sistema religioso, e mantém as pessoas presas ao sistema religioso, porque quando se abre o livro de Apocalipse dentro de uma igreja, uma sinagoga, ou dentro de um templo, que igreja é eu e é você, as pessoas ficam pasmadas, as pessoas ficam clamando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o juiz, o juiz. Gente, o livro de Apocalipse é justamente a moeda de troca da religião, é a moeda de troca do sistema religioso. O livro de Apocalipse parece que é justamente o objeto maior, ou seja, é o livro maior que os líderes religiosos conseguem prender as pessoas dentro de um templo, com medo do inferno, com medo de perder a salvação. Se você acredita nisso, então para que Jesus se sacrificou na cruz por mim e por você? Para que ele morreu? O livro de Apocalipse foi registrado aqui para deixar as 7 igrejas da Ásia tendo noção do que eles poderiam sofrer se eles não se consertassem naquela época diante do Deus poderoso. Então o livro de Apocalipse foi escrito como fosse um exemplo para as nações daquela época. O que aconteceu em Israel aconteceria então com todos aqueles que não fizessem ou não obedecessem à voz de Deus. Então, para de estudar o Apocalipse como se fosse uma moeda de troca ou aquilo que prende você na religião. Aprenda uma coisa: livro de Apocalipse não é livro para meter medo em ninguém. O livro de Apocalipse foi descrito aqui um juízo que aconteceria no ano 70 DC depois de Cristo, e aconteceu. Você lê as histórias, você procure pesquisar as histórias sobre Israel, procure vídeos, os ensinadores da graça estão aí no Brasil e no mundo, ensinando sobre o ano 70 DC, o que aconteceu em Israel. Estude Flávio Joséfo, a história dos hebreus. Flávio Joséfo conta em seu livro toda a história, desde a chamada de Abraão até a destruição do templo em Jerusalém. Estude Flávio Joséfo. Ah, mas eu prefiro estudar a Bíblia. Tá, mas a Bíblia, ela parou de ser escrita antes do ano 70. Então, do ano 70 para cá, não tem nada na Bíblia que aconteceu do ano 70 para cá. Tudo que está na Bíblia é antes do ano 70. Então, você tem que aprender que nós só ficamos sabendo das coisas porque está escrito, porque está registrado. Então, como que você vai saber de uma coisa espiritualmente se você também não acompanhar as histórias, os fatos que aconteceram? Quando você quer saber a notícia de hoje, você compra o jornal de hoje. Se você quer saber a notícia de amanhã, você compra o jornal de amanhã, porque o jornal de ontem não serve para dar a notícia de hoje. Assim a Bíblia. A Bíblia foi escrita para dar notícia do que já aconteceu, do que já passou. Mas a religião, como eles são futuristas, tudo que eles leem aqui, eles ensinam, jogam para frente, futurizando. John Nelson Darby, em 1830, se salvo engano, quando ele criou a doutrina preterista, então foi isso que ele ensinou às pessoas, a estudar a Bíblia e jogar tudo para o futuro. Nós estamos ouvindo há mais de 2000 anos que Jesus vai voltar. Mas se você for em Mateus capítulo 16, e o versículo 28, você vai ver o
próprio Jesus falando que o juízo ele era localizado. A manifestação do Filho do Homem, que é a linguagem também usada pelos judeus, o verbo ou a frase Filho do Homem era usado para quê? Para mostrar às pessoas, filho do homem, era uma linguagem cultural dos hebreus, para dizer que filho do homem era uma linguagem para as pessoas entender que quem tinha, vamos dizer assim, uma posição superior a uma outra posição, era tratado como filho do homem. Por exemplo, Deus, quando se refere a Ezequiel, Deus fala, filho do homem, põe-te em pé que eu falarei contigo. Ezequiel era um profeta de Deus. Então, quando Jesus falou sobre a manifestação do Filho do Homem, ele está falando que o Filho do Homem não era filho de Deus. Filho do homem, ele se referiu ao filho de José, aquele que foi castigado, massacrado em Israel. Ele iria voltar, mas numa manifestação, trazendo juízo para Israel. Então, meu querido, não tenha medo do livro de Apocalipse. Estude o livro do Apocalipse, mas pensando sempre no passado. Mas enquanto houver Bíblia escrita, enquanto houver livro de Apocalipse, todos os acontecimentos do mundo, eles vão dizer que está relacionado à nação de Israel. Para quê? Para prender você, para fazer você entender que você deve ficar preso a um sistema religioso escravizado, porque estão falando que o livro de Apocalipse ainda vai acontecer. Mentira pura, já aconteceu. Aprenda isso, meus queridos, tá? Eu vou terminar por aqui e já estamos a 31 minutos, 32 minutos. Eu quero te agradecer, tá bom? E se você tiver dúvida, vá e pesquise os pregadores da graça, os ensinadores da graça. Pesquise sobre escatologia plena ou escatologia consumada, no Brasil e no mundo, tá bom? Aprenda isso em nome do nosso Criador. Eu sou o nosso irmão Alberto Liro e fica com Deus, graça e paz para você. Amém.